Olá, muito boa tarde para você. Eu sou Maria Aleixo, quero dizer que a gente vai estar juntas e juntos aí ao longo dos dias, aqui no programa Consulta ao Doutor, que já está no ar. E dizer também isso é novidade, tô te contando e uma coisa muito boa, atenção, a partir de 1º de julho, programação da HIT repaginada. Tô na boa expectativa juntamente com você. E te convido então a participar na tarde de hoje dos diversos temas que a gente vai trazer. Participar como? Pelo WhatsApp do programa. Anota aí, registra no celular e já começa a mandar perguntas pra gente. Isso mesmo, já falo o primeiro tema. Antes, o WhatsApp, código de área 11 33 37 5886. Código de área 11 3337 5886. Assim fica bem fácil também para a gente memorizar, não é? Eu vou destacar ainda como você pode acompanhar a programação da HIT TV. O site é o hittv.com.br, YouTube, HIT TV, @ao vivo, redes sociais, Instagram, @TVHIT, Facebook, HIT TV Oficial. A gente vai, nesse primeiro momento do programa, falar sobre relacionamentos tóxicos. O que realmente é uma relação tóxica, como identificá-la, como sair dela, como vencer momentos e relações desta maneira, né? Que se colocam assim sob esse qualitativo. Na verdade, não é, né? É algo tão ruim, uma relação tóxica. Para responder as nossas perguntas, conversar com a gente, você participando pelo Instagram, pelas redes sociais e também pelo WhatsApp do programa, seja muito bem-vinda. Cristina Navarro, psicóloga, boa tarde. Boa tarde, Maria. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, pela confiança. E vamos falar sobre esse assunto, né? Que é tão atual e tão necessário que seja falado, que as pessoas sejam instruídas o que é um relacionamento tóxico. E essa necessidade de instrução, de saber o que é para poder enfrentar, curar-se e auxiliar o outro também, né, a ser uma pessoa melhor, isso se coloca, Cristina, no atendimento aos pacientes, no cotidiano da saúde mental. As pessoas estão vivendo muitos relacionamentos tóxicos, a gente pode pensar assim? Sim, existem muitos relacionamentos tóxicos e o que acontece também é que muitas pessoas não sabem o que é relacionamento tóxico. Isso que a gente vai entender aqui com Sim, você. Obrigada, viu? Então, aparece assim em consultório com outros sintomas como ansiedade, depressão e quando vai no decorrer da terapia se descobre que é devido a um relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. Porque as pessoas acham que é só quando há agressão. E, na verdade, começa muito antes. Então, o que a gente pode entender como uma relação entre duas pessoas que recebe, né, esse rótulo, uma relação tóxica? O que seria isso? É quando uma das pessoas ela tenta controlar, humilhar, né, culpar a pessoa por tudo, sempre diminuindo, não respeitando o seu espaço. Então, quando sempre tem um que ele sempre está controlando, né, já é um relacionamento tóxico, abusivo. Então, começa com pequenas coisas e depois vai aumentando, até que a pessoa não tem espaço, ela é manipulada, na verdade. Ou seja, é o caminho, ou uma das fases, a gente pode até entender, de uma relação que vai terminar com uma violência. Psicológica, física, enfim, mas formas de violência. Sim, formas de violência verbal, né, psicológica e física também. É que só é notório quando aparece a violência física. E aí que, principalmente na mídia, onde aparece, se fala muito. Mas se começa muito antes disso, começa com palavras, com manipulação, com controle. Né? E isso, às vezes, vai aos poucos, quando vê a pessoa já está dominada naquela situação. E é mais comum, isso que você nos trouxe primeiramente, que a pessoa acabe achando que o problema é ela ou que desenvolva outras questões como ansiedade para aí perceber o que está acontecendo consigo, né? E olhar para o outro
e ver que há, infelizmente, né, alguém lhe causando também, ou naquela relação, criando circunstâncias que geram sofrimento? Sim, a pessoa, para compreender a situação tanto do aquele que abusa, quanto do agressor, quanto Sim. da pessoa que sofre, precisa conhecer a história de vida. Normalmente, essas coisas surgiram já reflexo da sua infância, de lares que já vivenciavam esse tipo de relacionamento e de abandono também. Então, quando a gente fala mais da mulher, quando a mulher ela se sujeita a essa situação, às vezes com medo de ser abandonada, ou suporta esse relacionamento, é porque já tem na sua história de vida que já veio de um lar. Enquanto não tiver uma conscientização, um tratamento e uma mudança de comportamento para quebrar esse ciclo, vai passando de geração em geração. Porque acontece, minha mãe passou por isso, ou então o abusador, meu pai era assim. Sim. Então vai tendo controle e acha que... Muitas pessoas acham que isso é normal, é natural, que é assim mesmo. E na verdade não é. Não é. Por isso a gente está aqui falando desse assunto nessa tarde, ao vivo com você. Participe pelo WhatsApp do programa, código de área 11 3337 5886. Então vamos tentar compreender, né, um pouquinho mais essa esfera da pessoa vítima, sim, né? Podemos usar esse termo. Do agressor, né? Que histórias são essas e como a gente pode trazer, se é possível trazer a pessoa a um grau de consciência sobre o que está acontecendo. Mais sinais de uma relação tóxica para que a gente possa colaborar com quem está nos acompanhando a fazer um processo de educação mesmo para isso, né? É necessário, como você disse, não é um diagnóstico fácil, não é algo que vem fácil à percepção. E esses impactos aí que são, na verdade, sociais, né? Disfunções familiares, questões que vêm, às vezes, de gerações e culturalmente têm sido aceitas. E, graças a Deus, a gente tem não só leis, mas entendimento e acolhimento profissional para poder enfrentar isso. Sim. Então, acontece mais com mulheres ou com homens? Se torna mais público, né, ou é mais conhecido quando a vítima é a mulher. Uhum. Mas existem casos que a vítima também é o marido. Eu sei que se fala muito dessa questão do relacionamento tóxico quando é o casal, mas o relacionamento tóxico pode acontecer no trabalho, pode acontecer num grupo de amigos, onde ali há um agressor, pode acontecer também em famílias, né? E nos casais. E a questão de quem é mais vitimizado a mulher. Mas existem muitas mulheres que ela é o opressor, que ela é que controla, que ela é que manipula, né? No caso, o relacionamento. A gente tem culturalmente, historicamente, né? Essa violência contra a mulher que, inclusive, socialmente era aceita. Graças a Deus, hoje a gente enfrenta isso e com legislação. 180 é o número para ligar e fazer as denúncias. E de forma anônima, né? E há lei também para isso, para ser acessada, toda uma rede de apoio, seja no serviço de saúde para a mulher, o acolhimento emocional também, enfim, tantas as frentes, né? As comunidades religiosas, as comunidades, as associações. Então, hoje a gente vê um movimento porque não é algo que diz respeito só a uma pessoa, envolve famílias e tem reflexos na sociedade. Mas eu ia lhe perguntar isso, né? Se só relacionamentos amorosos são relacionamentos tóxicos. Não são. Não. Então, isso pode ser vivido em muitos momentos da nossa vida e em situações diversas. E aí, como se enfrenta? Quando é, por exemplo, local de trabalho, né, uma rede de colegas numa faculdade, que ali parece que se estabeleceu, né, um relacionamento de amizade, que precisa, inclusive, para se alcançar um objetivo, mas as relações começam a ser minadas e a violência se estabelece mesmo silenciosa, não é? Sim. A pessoa que ela sofre, que ela é a vítima, ela tem uma constituição muito fragilizada. Então, ela já vem de uma infância fragilizada, de abandono ou de violência, com baixa autoestima. Então, ela acaba sendo muito manipulada. E o manipulador, ele percebe o espaço onde ele vai ter esse espaço, no caso de uma área de trabalho. Ele consegue perceber se ele vai conseguir manipular. Porque quem não é manipulável, ele não vai conseguir ter esse espaço.
Sim. Agora, quando é relacionamento, existem também as questões do inconsciente. Que muitas mulheres já perguntaram assim, por que tem mulheres que ela sabe, ela tem consciência que está num lar, num relacionamento abusivo, onde ela sofre violência, mas verbal, né? E ela continua nesse relacionamento. É uma dependência e o medo de ser abandonada. Então, a criança que não teve afeto, acolhimento, que ela não teve, sempre ficou de escanteio, como a gente fala, abandonada, que não teve aquele lar facilitador com amoroso, quando ela cresce, se torna adulto, essas questões ficam inconscientes. E num relacionamento, ela acaba se sujeitando, é como se ela tivesse presa. Porque tem o opressor também, né? No caso, ele faz um jogo. Um dia ele é amoroso, está dando, no outro dia ele tira. E ali ela acredita que é ser amada. Não, ele me ama, ele faz isso, porque ele é assim, mas ele me ama, eu não posso deixá-lo. Mas, na verdade, é o medo de ser abandonada, é a baixa autoestima. E aí, o caminho de uma intervenção, de um acompanhamento, né, para o resgate dessa identidade, né, dessa pessoa, para poder iniciar um caminho de empoderamento, a gente diz assim, e de cura de si mesma, não é? É um fortalecimento, né, da sua estrutura, ela compreender que ela não tem culpa, um fortalecimento do seu psíquico, né, da sua autoimagem, o seu autoconhecimento. Por isso que é importante procurar um profissional para fazer uma terapia e também ter rede de apoio no meio da família. Sim. É uma família que entenda a situação, que apoie, que ajuda para esse caminho de cura. Porque a palavra, como você disse no começo, é de cura. A pessoa precisa ser curada, ela entender que ela não precisa ficar nesse papel sendo subjugada dessa maneira. Eu queria depois fazer uma pergunta de mãe para você, dando um exemplo assim, de preocupações maternas. Sim. Antes, em relação à cura, né, já que você enfatizou isso, e do outro lado? O que a gente pode fazer? Eu acho que também é uma preocupação de mãe, né? Penso assim, eu tenho 2 filhas, mas se eu tivesse um filho, ou mesmo uma das minhas filhas, se tornasse com todo carinho e a gente tenta fazer o melhor, mas uma personalidade que desenvolvesse aspectos de manipulação, então por que isso acontece? O que se pode fazer para chamar essa pessoa para a consciência disso e para também ser feliz? Porque ser manipulador não é ser feliz, né, Cristina? Não é feliz. Sofre dos dois lados. É que a sociedade se preocupa mais com a vítima, né? Sim, porque precisa amparar essa vítima. Sim, mas se for ver, os dois precisam ser curados. Sim, certamente. Né? Para ter relacionamentos saudáveis. Para entender o que o manipulador chegou a esse ponto, precisa conhecer também a história de vida, se teve um trauma, se teve uma situação. Porque para dizer que uma personalidade mais forte, mas uma personalidade mais forte não se torna um agressor, um manipulador. Precisa compreender qual é a história. Se ele não tem nenhum transtorno, se não tem nada que ele use que possa, né, despertar esse comportamento, ele precisa também compreender a sua história de vida para compreender esse tipo de comportamento. Agora, levar essa pessoa à consciência de que ela é assim não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Ele precisa estar em sofrimento e reconhecer que aquilo não é normal, que não faz bem, que está trazendo sofrimento, para que... E as palavras certas, né, para poder chegar ao entendimento dele, para ele entender, eu preciso ser curado, eu estou doente. Mas acontece. Ai, que bom. Acontece, tá vendo? sim. Dá para ter esperança, sim, porque a gente quer, isso, né, que essa cura aconteça na relação para ambos. E não para que permaneçam juntos, porque muitas vezes pode acontecer isso que eu lhe perguntar. Depois eu volto para a reflexão de mãe, hein? Que um binômio, né, A mais B, se torne tóxico e aquela pessoa, numa outra experiência, consiga viver um outro momento e se reposicionar, ou tem de ter um tratamento e uma chamada de consciência aí nesse intervalo. Tipo assim, relações que são tóxicas por aquela condição e por aquele casal.
né? Por aquela dupla que se formou ali, que pode não ser um relacionamento amoroso, mas num outro contexto aquela pessoa conseguir viver bem, não sendo nem um manipulador e tampouco se colocando na posição de vítima, ou tem a ver com estruturas que são internas, enfim? São estruturas internas também, Também. que precisa ser compreendida. Porque que acontece? Pode acontecer duas coisas também, né? Uma que a pessoa projeta no outro aquilo que é dela. Então, nego em mim e projeto nela, para não enxergar o que é meu. E o outro é a busca de algo que a própria pessoa não sabe o que está procurando. É como se você... eu não vivi, né? Vem da infância também, da questão lá da primeira, desde um bebezinho. Aquilo que não teve e está à procura. Então, acaba vivendo nessa situação. Agora, a questão, por exemplo, o ciúme, né? As pessoas são extremamente... Aquele ciúme doentio também é um relacionamento tóxico. Sim, muito, não é? Controlador, né? De controlar. Mas já teve casos de pessoas que percebeu isso, né? Como nós estávamos falando antes, percebeu, o ciúme está me fazendo mal. E procurou tratamento e viveram bem. É o que a gente quer ver mais, né? E sempre. Sim. Aí eu falava da pergunta de mãe, preocupação de mãe. Então a gente dá todo aquele carinho, né, para os nossos filhos. Sei que você em casa, que é mãe também, está se identificando com isso. O seu melhor esforço, a formação do coração, a formação espiritual, religiosa, o apoio, né? Põe para viver a vida, porque a gente não pode guardar dentro do ninho, tem que deixar, né, a vida acontecer com orientação para fazer as boas escolhas, trilhar caminhos luminosos e felizes. E, de repente, você observa assim, né? Ai, mas será que essa pessoa que ela escolheu para sua parceira, o seu parceiro, para a caminhada, para estar junto, não sei, fala desse jeito, fala daquele jeito, então o filho está feliz, mas a mãe não pode confundir e interferir na relação. Mas já percebe, e como essa percepção é correta, o que se pode fazer quando a gente identifica, às vezes por experiência, que tem alguma coisa que não está bem, mas quem está iniciando, né, um relacionamento acha que está tudo maravilhoso. Se é uma desconfiança dela, uma cisma, né? Ou será que ela está projetando na outra algo que é dela? Ou ela enxergou algo na outra que ela não foi ou não conseguiu ser. Tem todos esses aspectos, porque se ela não conhece a pessoa, ela não pode dizer. Sim. Né? Agora, precisa ver se não é o controle de mãe também, porque existem mães que não existem esposa perfeita para o seu filho, né? Sim. Que a única mulher perfeita para ele é a própria mãe. Eu sorri aqui porque essa é a relação que a gente, mesmo sem querer, né? Eu falo gente porque eu me incluí aí nessa perspectiva de perguntas maternas. Pode ter, né? Fazer da relação mãe e filho uma relação que tem esse controle e fica, então, meio tóxica, né? Fica saudável, não. Sim, mães controladoras, mães narcisistas, né? Isso, a personalidade narcisista acaba, né? Entrando muito, isso em qualquer nível de... Qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. O narcisista acaba sendo muito tóxico também, porque ele só olha para ele, né? Ele tem que aparecer. Então, ele é o centro. E manipula muitas vezes. Manipula. E quando não consegue ter esse controle, se torna agressivo. A gente está percebendo, mais 6 minutinhos de conversa. Ai, que bom, Cristina, que você está aqui conosco. A gente agradece muito. Que o assunto, além dele responder a muitas das nossas perguntas, é amplo. Certamente continuaremos em outro momento aqui. E percebendo, a gente volta lá, né? A proposta inicial, os sinais para entender que uma relação é tóxica. Então, vamos rever um pouquinho, de maneira mais prática, o que aponta um sinal de alerta e a gente tem de acender a luz para perceber, poxa, não é desse jeito que tem que ser esse relacionamento. Que tipo de comportamento, por exemplo, surge? Antes de se relacionar, você está em fase de conhecimento. Sim. E nesses momentos, você percebe, às vezes, um comportamento num ambiente público, num restaurante, um comportamento com a própria família, com os amigos, né? Porque sutilmente aparece a agressividade.
né? Ou até, muito preocupante também, quando é perfeito demais. Porque ninguém é perfeito demais, né? Quando demonstra muita perfeição. Aquele tremendo esforço para agradar sempre e todo Sempre, mundo. não esquece nenhuma data, é muito pontual, as palavras, né? Então, é muito preocupante também, né? O famoso Dom Juan, né? Porque em algum momento nós somos seres humanos, nem todos os dias a gente está bem. Né? Em algum momento está mais agitado, mais calmo, mas observar nesses detalhes, porque às vezes é muito sutil, mas já dá para perceber a maneira como trata um desconhecido, né? Como se porta. Então, nesses detalhes dá para perceber, né? Como se a pessoa tem uma agressividade. Eu no início do namoro. Sim. Né? Aí que eu te falei da preocupação materna, tá tudo no começo muito bem, né? É. Você fala assim, mas será que isso vai durar, evoluir, quando casar, ser vai saudável? continuar. Isso. É. E não tem resposta, né? Não tem. É só vivendo as relações. Isso. E buscando esse caminho de autoconhecimento, primeiramente a gente pode fazer pela gente, para depois poder ajudar, inclusive, o outro se ele tiver algum desafio na sua história. Sim. E, sim, por favor. A falta de empatia em alguns momentos, né? Sim. Eu tive uma paciente que falou assim, eu desprezei os sinais. Porque percebeu, mas não. Mas ele é tão gentil, me presenteia, as palavras, me dá bom dia todos os dias. Mas teve alguns sinais que foram ignorados. E quando a gente chega a dizer isso, é porque já passou por muitos machucados antes. Sim. Como superar uma relação tóxica, Cristina? É bastante difícil. Precisa ter uma rede de apoio, ajuda de um profissional para descobrir as potencialidades da pessoa, né? Para ajuda emocional, para a pessoa até desenvolver o autocuidado com ela mesma. Né? O autoconhecimento, e é um caminho, mas é preciso da ajuda de um profissional, sim. E por outro lado, por exemplo, o que a família pode fazer? Ou quem está em volta? Porque às vezes se a rede de apoio está ali observando e está te dizendo, você não percebeu, presta atenção. E quando chega num momento mais crítico, né? Num momento de violência ou que aquilo se torne insustentável, ainda há um descuidado de falar assim, eu não te avisei? Exatamente. Você não estava vendo? Estava todo mundo vendo. Isso também não ajuda. Não ajuda, Nada. não é momento. Não é momento, né, se não gente? tem palavra, é momento de abraçar. Abraçar, tô aqui, vai dar certo, você vai conseguir, nós vamos conseguir juntos. Mas o que acontece é justamente isso. Eu te avisei, como dissesse assim, a culpa é sua. Você foi avisada. Foi avisada, mas ela não estava percebendo, porque estava envolvida naquela situação. E às vezes aquela coisa, eu não queria acreditar, né? Sim. Aí depois que aconteceu, aí já está numa situação, mas precisa encontrar forças para poder sair, quebrar esse ciclo. Se você é uma rede de apoio, seja gentil e seja realmente rede de apoio, não rede de dedo em riste, né? Isso de mesmo. aumentar a culpa, por favor. É porque a crítica não ajuda. Não ajuda, gente. E o ser humano acha que a famosa crítica construtiva não existe. Não existe. Não é momento de criticar, é momento de dizer, estou junto, você vai conseguir. Você vai ser curada, mesmo que essa dor seja, às vezes, tão grande, né? Isso. Que parece que não dá para recomeçar. Dessa maneira mesmo. Então, a Cristina está aqui contando para a gente que ela faz isso, ela ajuda pessoas a se curarem. Isso. Que trabalho lindo, parabéns. Apesar de ser um tema tão difícil, a gente percebe, assim, força de esperança, conhecimento, né? Pessoas que se dedicam a estudar, a saber, a trabalhar de maneira profissional e humana. Deixa os seus contatos para a gente, que depois eu vou repetir aqui também para quem está nos acompanhando, por favor, Cristina. Meu Instagram é Cristina Navarro Psi. Tem um site, Cristina Navarro Psicóloga. Meu telefone e o WhatsApp é 11 971 39 8275.
É isso aí. Então, para entrar em contato com a Cristina, saber mais sobre esse assunto, vamos destacar o site cristinanavarropsicóloga.com.br. Instagram, @cristinanavarropsi. PSI, Psi. Tá aí no vídeo para quem está nos acompanhando. Você está nos acompanhando, né? Então tá aí no vídeo para você, tá bom? O WhatsApp, código de área 11 97139 8275. Cristina, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi, assim, algo que nos trouxe muito ensinamento e muita energia boa para o coração. Falar desse tema difícil, mas compreender e saber que há saída. Eu agradeço. Parabéns pelo trabalho. Prazer em conhecer você. Muito obrigada pela oportunidade. É um tema difícil, mas é necessário. Sim. Que haja mais espaços para ser falado, né? E mais vidas alcançadas. Sim, ainda com uma fala gentil como a sua foi melhor ainda. Obrigada. Beijo para você. Obrigada. A gente vai para o intervalo, quer deixar um beijo para você também? Muito bom. E participe, perguntas, código de área 11 3337 5886, o WhatsApp da nossa programação. Consulta. O doutor volta já já. A gente está de volta aqui no Consulta ao Doutor pela Hit TV, você participando com a gente, isso é bom demais. O WhatsApp do programa, código de área 11 3337 5886. Agora a gente fala sobre as novidades no tratamento do câncer, os avanços na área da oncologia. Muito obrigada por estar com a gente, Dr. Jorge Absanra Filho, que é oncologista e chefe de oncologia da clínica da Oncologia Clínica, do Hospital Santa Clara. Boa tarde, obrigada mais uma vez. Boa tarde, obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Olha, tenho certeza que a gente tem muito para perguntar ao doutor sobre um tema que gera tantas perguntas, inclusive porque a gente vem de uma cultura que não mudou completamente, que é de uma série de desinformações, ainda existem, mas de também muito tabu em torno do câncer. Então, as pessoas não perguntavam sobre, né? Não se falava. Tem-se muito medo, até hoje, doutor, de falar sobre o assunto? Até hoje, né? Muitos dos meus pacientes, principalmente os mais velhos, eles falam, doutor, aquela doença. Pois é. Um câncer, no passado recente, era quase que sinônimo de morte, de fato, né? Mas hoje, a realidade é completamente outra. Hoje, a gente cura muito mais câncer do que os pacientes acabam indo a óbito. Então, a realidade hoje de 2024, no Brasil, é completamente oposta ao que a gente via na década de 80. Então, esse é um avanço da medicina na área de tratamento de câncer que a gente precisa incorporar para ficar mais feliz e ter mais coragem e força para lidar com uma doença que é tratável e curável, não é um diagnóstico de algo que está se acabando, né? No caso a vida, de um sofrimento que não vai ter como se reverter, e compreender também, né, nessa possibilidade de encarar a doença de outra maneira, que a cada dia a medicina, a ciência médica está trazendo novidade mesmo para tratar, não é isso, doutor? É isso mesmo, Maria. Hoje a área, eu diria que uma das áreas que mais avançam na medicina é a oncologia, né? A tendência hoje é a gente ter tratamentos que, além de aumentar a expectativa de vida, melhoram também a qualidade de vida dos pacientes, né? Porque o câncer é uma doença muito estigmatizada, principalmente pela alopécia, né? Queda de cabelo, enfim. A lenda dos efeitos colaterais em relação a muitos tratamentos quimioterápicos. E hoje a tendência é que, além de a gente cronificar as doenças incuráveis, né? Ou seja, aumentar tanto a sobrevida, a ponto daquele paciente morrer de outra patologia, a gente dá a qualidade de vida, né, durante o tratamento. Então, a tendência é que isso aconteça. Claro que a gente não consegue fazer isso para todos os pacientes, mas hoje a gente já tem terapias muito modernas e com excelentes respostas para patologias que antes eram completamente desesperançosas, desenganadas. E quando o senhor diz assim, não para todos os pacientes, a gente pensa no aspecto que é bom falar para a população, que também é algo recente como informação.
O câncer, na verdade, são muitas doenças, não é mesmo? O câncer ele é multifatorial. Ele é multifatorial e também tem, a cada manifestação é quase uma expressão de um tipo de, né? Exatamente, né? É muito comum, viu, Maria, os pacientes falarem, mas doutor, eu tive uma vizinha, eu tive uma prima, uma amiga que teve câncer de mama e tratou dessa maneira. Por que a minha maneira é diferente? Sim. Hoje a gente está individualizando os tratamentos porque as doenças são completamente diferentes, né? O câncer nada mais é do que uma mutação genética que faz a gente produzir células mutantes, células inadequadas, né? E é claro que as mutações são completamente diferentes de um paciente para outro. E as características desses tumores também são diferentes. Então, a tendência da medicina hoje é a gente identificar essas mutações e fazer tratamentos mais individualizados. Né? Então, você pega um câncer de pulmão hoje, que antigamente a gente separava em simplesmente 2 grandes grupos. Hoje a gente consegue, além de separar desses grupos, fazer mutações genéticas específicas e, dependendo dessas mutações, dar drogas específicas para determinada mutação. Né? E a gente sabe que o tratamento específico para essa mutação melhora muito as respostas. Isso explica porque antigamente a gente tratava o câncer mais ou menos de maneira semelhante, né? Câncer de pulmão. E alguns pacientes respondiam e outros não, né? Porque existiam mutações que a medicina ainda não tinha descoberto. Hoje a gente sabe isso e a tendência é a gente cada vez mais individualizar o tratamento para todos os tipos de câncer. Tá? Então, a gente fala muito de câncer de mama, que é hoje o câncer de maior incidência na mulher depois dos cânceres de pele não melanoma, né? O câncer de próstata, que tem hoje também a maior incidência no sexo masculino, com exceção também do câncer de pele não melanoma. A tendência é que cada vez mais a medicina vai descobrindo particularidades e a gente vai tendo drogas para essas particularidades, né? E com menos efeitos colaterais, né? Antigamente a gente só usava quimioterapia, que é uma droga que causa destruição celular, uma droga citotóxica. E é natural que uma droga que causa destruição celular, ela causa destruição celular de outras células que não doentes, né? E aí causam muitos efeitos colaterais. Hoje a gente está mudando um pouco o foco disso. A gente está descobrindo drogas que não causam destruição celular, mas que a gente inibe, por exemplo, a replicação celular, né? São as terapias-alvo hoje que estão sendo muito difundidas e a gente tem usado muito, né? Inclusive com disponibilidade, algumas delas no SUS, tá? As imunoterapias, que é uma droga de maneira muito simplificada que deixa a doença mais visível para o sistema imune e o nosso próprio sistema imune consegue combater essa doença. Então isso foi uma revolução que aconteceu aí na última década. A gente pega um paciente, por exemplo, com melanoma metastático, que antes da imunoterapia tinha média de sobrevida de 6 meses, e a gente já está falando em alguns pacientes com cura em uso de imunoterapia. Né? Vamos traduzir essa expressão que o senhor trouxe para a gente, de um tipo de câncer, e como é que, o que acontece com as células nesse tipo de melanoma? Melanoma é um câncer, né? Estou perguntando, eu e as donas de casa, estou participando do programa, viu, doutor? Obrigada pela gentileza. Imagina. O melanoma foi um exemplo que eu citei, mas a gente tem imunoterapia para outras doenças, né? Para câncer de mama, para câncer de pulmão. Né? Mas no melanoma, especificamente, foi uma grande revolução, porque é um câncer de pele, tá? Extremamente agressivo, que causa muita metástase e que a gente tratava ele até há 7, 8 anos atrás no Brasil com a mesma droga que a gente usava em 1980 e com respostas muito ruins, né? Com o advento da imunoterapia, que é essa nova classe de medicações, a gente consegue já começar a falar em cura de pacientes com metástase. Então, não foi em 1 nem 2 casos que eu presenciei no consultório um paciente com doença disseminada, então metástase pulmonar, metástase no fígado, metástase óssea, e depois de 2, 3, 4 ciclos de imunoterapia, a doença ter desaparecido, né? E tem se mantido assim, né? E é uma droga que deixou a doença mais visível para o nosso sistema imune. Quem ataca ela é o próprio sistema imune, né? O próprio sistema imune do paciente. Então, é uma droga geralmente com baixíssimos efeitos colaterais e com excelentes respostas. Agora, é claro que isso traz uma esperança, né? E uma resposta muito positiva, mas com essa droga específica a gente não consegue tratar todas as patologias, porque o câncer é multifatorial, né? Então, às vezes o paciente pergunta, doutor, mas a cura do câncer, quando é que vai descobrir a cura do câncer?
não é uma coisa tão simples, porque não é uma mutação genética, são milhões. E as doenças são completamente divergentes. Então, né? são muitas doenças que a gente denomina câncer, porque tem essa característica da mutação genética ser iniciada em um processo descontrolado, doentio, né? Isso. Falando de maneira simples. Isso. Mas os avanços estão trazendo esperanças para um grupo, para outro grupo, e o caminho do desenvolvimento e da pesquisa não vai se fechar, não, né? Pelo contrário, né? Hoje é uma área de extremo desenvolvimento científico, né? E a maneira que a gente trata câncer muda todo ano. Então, a maneira que eu tratava câncer de mama em 2020 é completamente diferente hoje de 2024. Tamanho, as evidências e as drogas que são desenvolvidas, e é natural que a gente vá tendo mais respostas. E como eu falei, o objetivo talvez de cronificar a doença, de ela daqui a alguns anos virar como se fosse uma pressão alta. Você vai morrer, quem tem pressão alta vai morrer com pressão alta, mas com o uso de medicação e bem controlada, a gente consegue ter uma qualidade de vida e uma sobrevida com aquela patologia de muito tempo. Isso é bom, né? Como o doutor usou esse termo, estava aqui no meu coração. Esperança, né? A gente vai ouvindo esses avanços e as possibilidades que se tem para as diversas doenças serem curadas, tratadas, trazer qualidade de vida, é esperança. Contudo, nesse cenário, né, de tanta descoberta e tanta novidade, né, nossa proposta que fala das novidades, dos avanços, também se multiplica algo que marca muito o nosso momento social, cultural, histórico, que é desinformação, informação meio que manipulada, então promessa de cura e de resolução, quando na verdade o caminho da pesquisa só foi iniciado. E na questão de tratamento de câncer, isso se multiplica também de uma maneira, né, doutor, todos os dias. Como é que os pacientes chegam? Olha, essa é uma informação muito relevante que você tem dado, né, porque, infelizmente, há muita desinformação. E quando você pega uma família que a medicina tradicional já não consegue atingir as expectativas, é natural que as pessoas acabam tendo uma esperança em algo, algum milagre, né, em algo que... uma resposta que elas queiram e que a medicina acaba não trazendo. Né? Infelizmente, na oncologia, isso é diário. Então, se você tem um parente com câncer, onde a medicina tradicional diga, olha, realmente não tem cura, a gente não consegue trazer tanta qualidade de vida como nós gostaríamos, se alguém fala, olha, vai lá na Amazônia, pega lá uma barata, massa, come, que teve um paciente que curou com câncer, isso traz esperança para a família e é natural que a família vai tentar o que for possível. Sim. Mas, infelizmente, isso traz muita desinformação. Né? Você deve lembrar, alguns anos atrás, a fosfetanolamina, né? Foi uma febre, né? Infelizmente, uma pessoa mal intencionada em São Carlos disse que aquilo trazia cura para o câncer e é uma vitamina que é vendida nos Estados Unidos há 30 anos em qualquer posto de gasolina, no 7-Eleven, é um suplemento alimentar que a gente sabe que não tem nenhum benefício para a doença oncológica. Naquele momento, pela pressão social, foram feitas pesquisas no Brasil, mas a gente já sabia que não havia resposta. E a gente enfrentava no consultório vários pacientes querendo liminares judiciais para consumir a medicação, mesmo a gente sabendo que ela não havia benefício. Né? A gente não sabia nem como prescrever, porque é de 8 em 8, de 12 em 12, qual a dosagem, né? Porque em nenhum momento... Mas as pessoas absorveram aquela informação e queriam aquilo. Né? E a gente tem isso, por exemplo, em alimentos, em substâncias, um chá, uma barata da Amazônia, repetindo o exemplo que o senhor trouxe. Precisa ter muito cuidado, porque isso viraliza, né, esse tipo de informação, de promessa, e não ajuda no tratamento da pessoa. Às vezes ela pode até pensar em desistir para pegar uma indicação errada como essa. Infelizmente, isso já aconteceu, né, com alguns pacientes meus. O que é importante as pessoas entenderem é que existe uma comunidade científica enorme de médicos, são raros os oncologistas hoje que não têm alguma pauta científica. Né? Então, quase todos os oncologistas hoje acabam fazendo algum trabalho científico. Então, você imagina quantos médicos no mundo pesquisando e investigando melhorias em relação ao tratamento oncológico. É natural que um curandeiro, alguém que venha com uma informação, olha, isso aqui cura completamente o câncer, uma doença tão complexa, né? As pessoas têm que encarar isso sempre de maneira crítica. E até essas pesquisas, porque uma evidência não quer dizer que ela vá se repetir e se tornar um protocolo
efetivo. Exatamente. Às vezes, não, eu sou médico, eu tenho esse diploma, né? Eu fiz essa pesquisa, mas é preciso muito mais pesquisa para poder algo ser colocado num protocolo de tratamento. Exatamente, a gente precisa de um tempo de respostas, né, avaliar, e muitas vezes há drogas que a gente começa achando que vai ter uma resposta e na prática clínica a gente vê que não é exatamente aquilo. Tá? O advento, a internet hoje, ela infelizmente causa muita desinformação, porque qualquer pessoa passa a ser titular e fala com uma capacidade, né, em relação ao assunto sem, na verdade, ter aquele embasamento científico. E aí as pessoas que estão precisando de uma esperança acabam caindo na conversa. Então tem uma pessoa hoje que é um médico que teve até o CRM cassado, que difundiu hoje que o açúcar, por exemplo, alimenta as células do câncer e que as pessoas com câncer não podem comer açúcar, né? Isso é uma lenda urbana, uma mentira muito comum aqui no Brasil. E a maioria dos pacientes vem, doutor, mas eu posso comer açúcar? Você pode comer açúcar, o açúcar não alimenta as células do câncer. E as pessoas ainda assim têm dificuldade, muitas vezes, de compreensão e ficam até desconfiadas. Então, é muito importante que você, primeiro, procure um médico que tenha respaldo pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, né? O médico que tenha titulação para aquilo. A especialização de oncologia clínica, ela é extremamente árdua. Então, além dos 6 anos de faculdade de medicina, o médico precisa fazer mais 5 anos de residência médica para se tornar oncologista, ou seja, há 11 anos de preparação científica para aquele médico tratar uma patologia como câncer, né? Precisa ser um médico geralmente que esteja atualizado, porque as mudanças são diárias, né? E nós temos poucos oncologistas no Brasil. Hoje são só 3.500 oncologistas no país, sendo que praticamente 30% está em São Paulo. Então, 1.000 deles estão em São Paulo. A gente tem 2.500 oncologistas para o restante do país, né? É uma especialidade ainda com poucos colegas, mas que a imensa maioria desses colegas são extremamente bem formados por conta desse tempo, né, de formação. Então, é importante que o paciente, quando procure um médico, saiba se ele realmente é da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, se ele de fato é oncologista e suspeite, claro, de coisas milagrosas. Sim, a gente precisa falar nisso porque dentro do tema avanços, novidades, essa é uma conversa de cuidado, de alertar, né, como a desinformação, como prometer novidades e curas e sem que haja, né, esse caminho aí de pesquisa, de protocolo de tratamento, como isso é perigoso e quem está do outro lado é um paciente, uma família fragilizada, que precisa ter informação para poder saber, buscar realmente aquilo que vai tornar a cura mais próxima, a qualidade de vida, uma certeza, e tudo está caminhando para isso, no que se tem de novidades, como a gente já viu lá no início, né, das novas terapias. Esses tratamentos estão sendo acessados pela população? Falar um pouquinho disso, né? Já que a gente tem, por exemplo, essa realidade. Tantos médicos em São Paulo e essa defasagem no restante do Brasil. Né? Casos mais graves vêm para a capital ou para outros centros de referência mesmo, porque não encontra uma resposta, uma capacidade de tratamento nas pequenas cidades. E nós somos um país de muito interior, né? O Brasil é um país de muito interior. Então, como que as pessoas estão acessando isso e o que pode melhorar e o que a gente pode dizer para quem está nos ouvindo? Os tratamentos oncológicos hoje, eles são complexos, né? Então é importante ter uma equipe multidisciplinar e profissionais com grande tempo de capacitação. Então, o câncer hoje, além do oncologista clínico, geralmente tem equipe cirúrgica, né, da cirurgia oncológica e equipe da radioterapia. Então, são pessoas com muita capacidade técnica, a gente não tem à disposição em todo o país, né? Então, hoje o Brasil tem centros de tratamento de câncer que tem grande reconhecimento, inclusive internacional. O ICESP, por exemplo, que é um centro hoje do SUS, aqui em São Paulo, é um centro de reconhecimento internacional. O INCA, no Rio de Janeiro, a mesma coisa, né? Mas é claro que a gente vai restringir para os grandes centros por falta de capacidade técnica e também por falta financeira. Sim. O tratamento oncológico é caro, então um acelerador de radioterapia, por exemplo, ou seja, um equipamento de radioterapia, a gente está falando que custa em torno de 2, 3 milhões de dólares, né? Então, perto de 15, 16 milhões de reais. Essas terapias mais novas, né, essas drogas mais novas, que muitas delas não estão disponíveis no SUS,
a gente está falando de 30, 40, 50, tem uma droga até de R$88 mil o ciclo, ou seja, a infusão. Cada vez que o paciente toma aquela medicação, a gente está falando em R$88 mil, né? E é claro que é uma discussão importante dentro da comunidade médica e da comunidade científica de acesso e de custo, né? A indústria farmacêutica hoje investe muito nessas drogas, né? Então ela gasta muito dinheiro com pesquisa. Hoje, para desenvolver uma nova droga contra o câncer, o FDA, que é o serviço americano, diz que gasta em torno de $1 bilhão. E é natural que a indústria depois vai querer o retorno financeiro disso, né? Então, infelizmente, a gente não tem acesso ainda para todas as pessoas dessas terapias mais novas. Mas o SUS no Brasil, dentro das suas limitações, oferece um tratamento digno, né? E eu diria que adequado dentro hoje do nosso contexto e da nossa realidade financeira para o paciente oncológico, né? Em São Paulo, esse acesso é muito maior, né? Então a gente tem alguns centros oncológicos, falei do ICESP, por exemplo, né? No Rio de Janeiro é do INCA, mas eu sei que para o interior do estado, em outros estados, existem centros importantes também. Então, tem um centro, por exemplo, importante em Rondônia, tem um centro importante no Mato Grosso, Brasília se tornou também uma referência com alguns centros relevantes, né? Minas, o sul do país também está bem amparado, né? O Nordeste, as capitais, a gente tem centros importantes do SUS. Então, dentro da nossa realidade, eu diria que o SUS hoje consegue fazer um tratamento adequado para a grande maioria dos pacientes, né? E o sistema privado de saúde, há uma grande discussão em relação a custo-efetividade, né? Então, hoje os planos de saúde no Brasil passam por uma crise financeira importante, né? Os pacientes precisam ter acesso muitas vezes a muitas drogas, né? Então, há uma discussão da comunidade médica científica, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em como que a gente vai pagar essa conta. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, viu? Depois do intervalo. Mas para terminarmos com uma mensagem para quem está nos acompanhando, né, visto falamos dos avanços também de desinformação na área, da abrangência para observarmos, né, todo o investimento e a mobilização de conhecimento no nosso país. E o senhor falava das equipes multiprofissionais. Então, o que também é um avanço do ponto de vista social, do acolhimento, da jornada do paciente, quando a gente fala do tratamento do câncer, doutor? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, né? Hoje, a comunidade médica brasileira aprendeu da importância do tratamento multiprofissional, né? Então, da importância da nutricionista, da importância da fono, né? Da importância da psicóloga, da importância do serviço social, né, principalmente em pacientes do SUS, tá? Do acolhimento social desse paciente e da relação das equipes médicas. Então, é quase que impossível hoje um paciente com câncer ser tratado apenas por uma especialidade. É importante que ele tenha acesso a todo esse grupo, né? Então, ao cirurgião, ao radioterapeuta, ao oncologista clínico, à psicóloga, ao nutricionista, ao serviço social, né? Porque tudo isso faz diferença no tratamento dele. Os pacientes aumentam muito a qualidade de vida e, consequentemente, aumentam as chances de resposta. Aumenta a adesão ao tratamento, combate a desinformação. Perfeito. Fica tudo bom, né? Exatamente. Se não tudo ótimo, mas olha, há muito esforço, né? Isso é esperançoso de ver, a gente diz mais uma vez. Doutor, o que a gente pode sugerir? Eu vou lhe dar um recadinho e deixar como mensagem final para quem nos acompanha, antes os contatos, para falar de algo que é importante também, que é prevenção. Então, para quem está nos acompanhando nessa entrevista, que é entrar em contato com o senhor, apresentar pergunta, ver um pouquinho do seu trabalho. As redes sociais, depois eu repito, vamos lá, deixa para quem está nos acompanhando. É @Jorginho Absanha, né? ABISSA, de macaco RA. Eu não vou conseguir repetir desse jeito. @Jorginho Absanha. Isso. Como é que é? Absanha. Absanha, mas o RR... É ABISSA, de macaco RA. Muito obrigada. O que a gente pode fazer, então, vou lá dar um recado para poder ter algo que é importante, que é também prevenir o câncer. Maria, é muito importante a gente fazer todos os exames de rotina. A gente sabe hoje que o diagnóstico precoce é fundamental
para a gente conseguir a cura da patologia. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, mais chances a gente tem de cura. Hoje a gente tem disponível a mamografia para o câncer de mama, o Papanicolau para o câncer de colo uterino, né? O PSA, o exame de toque para o exame de próstata, que são doenças com alta incidência hoje no Brasil. Então é fundamental que você mantenha seus exames de rotina, seu acompanhamento médico, que você procure um médico se tiver alguma queixa, né? Isso é de suma importância para conseguir o diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura. Voltamos com consulta ao doutor e eu queria te contar que eu já comecei aqui, durante o intervalo, a conversar com uma jovem advogada linda, simpática, inteligente, que vai responder as nossas perguntas. A partir de agora, Mariana Lopes. Acertei o sobrenome? Acertou. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, tudo bem? Obrigada pelo convite, tudo jóia. E contigo? Também, o assunto não é muito fácil não, mas é importante, você tem conhecimento na área. A gente vai falar aqui com a Mariana, respondendo às nossas perguntas, participe então do programa também, sobre direito e saúde e o que fazer quando o convênio médico não autoriza um procedimento, uma cirurgia, um tratamento. Há pouco o doutor Jorge falava dos desafios em relação ao tratamento do câncer por conta dos custos, né? Então, a gente está falando aí daquele tipo de acesso à medicina que é pelos planos de saúde, não é, Mariana? Isso, é isso mesmo. A gente tem a saúde suplementar, que são os planos de saúde, né? E no Brasil, muitas pessoas são aderentes aos planos de saúde, sejam eles na forma individual ou coletivo e empresarial, né? E no último ano o setor tem sofrido muitas alterações, muitas mudanças. E as operadoras, mas principalmente os beneficiários, estão sofrendo bastante desafios nisso, até conseguirem as coberturas que se esperam, né? Afinal de contas, as pessoas pagam e não é barato, né? Para que tenham a cobertura dos tratamentos cirúrgicos, dos medicamentos, dos terapêuticos, né? Diversos aí. E esses desafios, eles estão por conta do preço, da tabela possível, né, que o governo divulga ali para o plano de saúde alavancar, né, o valor, né, da sua cota, do seu plano. Então, o que está acontecendo nos bastidores que está tornando esse momento desafiador e com ocorrências, assim, tristes de se ver? Aí você vai contar que tipo de ocorrência que a gente está vendo. A gente, infelizmente, vê esse tipo de situação no escritório, né? Como a gente atua muito especificamente nessa área, então, a gente recebe pacientes, clientes, né, com esse problema, enfrentando esse problema com muita frequência. Até não há muito tempo atrás, a gente recebeu um paciente que precisava de uma cobertura de um tratamento, eu não me lembro agora para qual setor. O tempo que foi para a gente ingressar com a demanda, dele chegar até nós, a gente ingressar com a demanda, ele veio a falecer. Para eu te dizer que essa demanda é sempre muito delicada e urgente. Sim. Né? E não, respondendo a sua pergunta, não raras as vezes, aliás, muitas as vezes é por conta do alto custo desses tratamentos, dos medicamentos, das cirurgias, dos materiais que envolvem essa cirurgia. Então, isso tem acontecido com muita frequência, principalmente principalmente depois da pandemia. Sim. A gente viu esse aumento exponencial dessas recusas, muito envolvendo essa questão de procedimento de alto custo. Sim. E a gente tem um comentário, né, de bastidor, assim. Sim. A gente ouve, né, conversando lá com a vizinha, com a família, e isso é real. E o que está acontecendo que gera comentários como esse? Então, é assim, ó, você tem um plano pessoal, não larga dele. Porque os empresariais, que aí vem, né, a empresa às vezes paga uma parte, o paciente outra, tem coparticipação, esses estão cada vez mais difíceis. Exatamente. Eu ia entrar exatamente nessa questão. Os planos individuais, os familiares, eles estão ficando escassos mesmo. As operadoras têm optado muito por fazer o cancelamento unilateralmente mesmo, sem uma prévia conversa com o paciente. E pode? Eles têm o dever de comunicar com antecedência de 30 dias do paciente, né? E a depender dos tratamentos, eles nem poderiam cancelar, porque tem tratamentos que são continuados e a pessoa precisa daquilo, né? Os familiares em especial, eles têm que necessariamente depender de existência de uma fraude
ou de uma inadimplência superior a 60 dias. Né? As operadoras até podem cancelar nesses argumentos, com a ressalva dos pacientes que estão em tratamento continuado, que esses não podem perder a cobertura, né? Porque até eu explico para os meus pacientes, né? O setor da saúde suplementar, que é o plano de saúde, eles têm por concessão do Estado o dever de prestar saúde para os cidadãos. Então, eles estão ali cumprindo um papel que é do Estado, por meio de concessão, e a pessoa paga a contraprestação da mensalidade, ok. Então, ela tem o dever primordial e a boa-fé de cumprir com esse dever, que é do direito à saúde. Isso independente de previsão contratual, de coparticipação, né? Então, a gente tem enfrentado bastante desafio nesse sentido. Porque situações tristes, como essa, para não dizer revoltantes. Revoltantes até. Revoltantes até, em que unilateralmente o contrato é desfeito. Isso. E no momento que pode ter ali uma fragilidade imensa e a pessoa consegue reagir, como reagir? Como agir, inclusive, acertadamente, porque eu acho que é tanta confusão, é tanta... Desinformação. Desinformação também. Eu ouvi do assunto da pauta anterior, também existe desinformação nesse tema. Existem ferramentas que os beneficiários podem se utilizar, né? Tem a medida administrativa, que é por meio do registro da ANIP, né, perante a ANS, que é uma intermediação das operadoras com os beneficiários para poder resolver esse conflito administrativamente, mesmo sem a intervenção do judiciário. E a intervenção do judiciário propriamente, que é com o ingresso de demanda para conseguir, seja por meio liminar, seja por meio de uma sentença judicial, conseguir essa cobertura por força de decisão do juiz. Não é o cenário que a gente gosta, mas é o que tem surtido efeito, né? É o que tem abarrotado o judiciário, inclusive. É onde as pessoas estão conseguindo respostas para situações que a gente nem consegue dizer, né? De novo, triste. Porque está precisando do tratamento. Pagou, às vezes, anos e anos de um plano de saúde, no caso familiar, individual, E a indignação fica porque a pessoa paga muitos e muitos anos, às vezes sem usar. E quando precisa, ela tem aí essa não cobertura, a recusa. Né? Por isso que fica a indignação. E não só do paciente, dos familiares todos que passam por essa situação junto com o paciente. Sim. Né? É raro a gente ver pessoa que não tem alguém próximo passando por isso. Né? Tem mensagem de esperança nesse cenário, doutora Mariana? Mensagem de esperança? Tem, assim, cenários bons, o que dá para fazer. Então, vamos lá, passo a passo. Aconteceu uma questão de saúde, precisa de um tratamento e o convênio, cadê de aprovar? Não aprovou. Marcou a cirurgia. Autorizou parcial. Tem isso também. Às vezes acontece do paciente receber uma autorização parcial de parte do procedimento, parte das sessões que precisa de alguma terapia, parte dos medicamentos é menor do que o médico prescreveu para o paciente, que depende depois de uma nova solicitação. A pessoa enfrenta tantos desafios até conseguir que tenha o seu tratamento completo, que às vezes ela desiste no meio do caminho, sai do tratamento, ou então até o exemplo que eu havia contado antes, Sim. É claro que a gente, em menor escala, mas acontece. Sim. Também, né? O registro da ANIP, que também o pessoal indica muito, faz muito, é uma ferramenta que é como se fosse um PROCON. Né? Só que então, como é que acessa para fazer esse registro? Pela ANS. O próprio paciente que acessa esse registro da ANS. Entra no site da ANS. Isso. Eles têm um prazo para responder e, após isso, a pessoa já pode procurar o judiciário, porque não vai restar outra alternativa. Se não foi, via solicitação ali na ANS. E as recusas são diversas. Não previsão do rol do ANS, do tratamento, da cirurgia, do medicamento, não comprovação de eficácia científica, de estudo científico, não previsão no contrato. São diversas as recusas que a gente vê por aí. E essas recusas procedem? Ou elas, diante da necessidade do paciente, não são fortes assim para justificar? Não são fortes. Não são. Não são fortes. É por isso que o judiciário está abarrotado de demanda, que, graças a Deus, que é o maior índice de acerto e êxito
nessas demandas, porque justamente, respondendo a sua pergunta, não prosperam. Não prosperam. Além do mais, a gente está falando aqui de uma relação de consumo. Né? É uma relação de consumo que tem o paciente e o plano de saúde. Então, é abusivo, é arbitrário aquela recusa baseada numa não previsão do contrato, numa não previsão no rol do INSS. Como a pessoa vai saber por qual doença ela vai se acometer quando ela vai contratar com o plano de saúde? Não é mesmo? Não tem como a pessoa saber de qual doença ela vai se acometer. Então, não tem como saber elencar num contrato o que vai estar previsto ou não. Então, essa recusa baseada nisso, ela é abusiva perante o Código de Defesa do Consumidor. A questão do plano de coparticipação, mesma coisa. A recusa ela passa a ser abusiva quando a pessoa não tem o acesso ao tratamento completo por conta da questão da participação. Sim. Né? Outras hipóteses, a comprovação do estudo científico. Se o médico prescreveu aquilo para o paciente... Está num protocolo de tratamento, porque, né? A gente imagina. É porque no olhar do profissional que está acompanhando o paciente, ele pode vir a ter uma eficácia. Pode ser que não surta o efeito, mas a possibilidade de lhe dar o direito de querer tentar. E o paciente quer tentar. E o paciente quer tentar. Sim, exatamente. Para isso que ele investiu no seu exatamente. plano de saúde, na saúde suplementar. O poder de decisão é do médico que acompanha o paciente, não é do plano de saúde. E é isso que os planos, de modo geral, vêm tentando impor. Que a decisão parta deles e não do profissional, que é quem acompanha, quem sabe o histórico clínico, já sabe tudo que já foi tentado, o que a pessoa pode, o que a pessoa não pode, condições clínicas de saúde, de idade, né? Então, é ele quem tem o poder de decisão. A gente está num cenário... Não é de crítica ao setor, não. Não. A gente está aqui, ó, pergunte, né? Consulta ao doutor e a doutora Mariana respondendo as nossas perguntas, mas no tema direito e saúde e os desafios, né, que se tem quando um procedimento, uma cirurgia é negada pelo convênio, a gente tem que falar dessa face difícil. E como você colocava, Mariana, nesse cenário, inclusive, as notícias têm dado que até redes de hospitais e instituições hospitalares também estão com parte, né, dos seus ganhos retidas em repasses que esses convênios não têm feito, ou têm feito com demora, ou mesmo para os profissionais que prestam atendimento. Então, não é só na relação com o paciente diretamente. Das instituições, dos hospitais e dos médicos também está havendo aí ruídos para serem resolvidos em instâncias judiciais até. Os desafios vêm de todos os lados, Maria. Os desafios vêm primeiro do paciente, que é a relação mais fraca, de toda essa e é o mais prejudicada, né? Porque precisa do tratamento. É o mais prejudicado e é o mais carente em todos os sentidos, de informação, né, carente de tempo. Não tem tempo para esperar. Do emocional também, que é o do paciente que está abalado, não é o da operadora, não é, muitas vezes, nem do profissional. Quem está sofrendo mais é sempre o paciente. E esses desafios partem dele, tem também dos profissionais que estão ali prestando o serviço, que eles se veem, muitas vezes, de mãos atadas em querer ofertar o melhor tratamento para o paciente, porque eles, muitas vezes, ligados às operadoras e credenciados, têm que estar limitado àquela cartilha que eles têm para oferecer, que nem sempre é o melhor que tem no mercado. Então, eu não faço o que eu posso, estou me colocando aqui numa fala, né? Não faço o que eu posso honrando o juramento que eu fiz como profissional. Pois é. Eu faço aquilo que do jeito que a banda toca. Melhor... É basicamente do jeito isso, que a banda conduzindo do jeito que a banda toca, na medida do possível, com as armas que tem. Com as armas que tem. É bem isso. Aí entra a doutora Mariana para trazer informação aqui para a gente e para agir no dia a dia. Assim, entre o escritório, entre os profissionais de saúde, que a gente vem aqui lutando arduamente no judiciário com as nossas demandas contra as operadoras, infelizmente, no mais das vezes, nesses tipos de conflito, né, que a gente busca aí
pela cobertura de tratamento, mostrando que existe a pertinência daquele procedimento, porque não basta você vir a recurso, você tem que demonstrar, principalmente depois da lei que foi sancionada no ano passado, no ano retrasado, não me recordo agora, a questão do rol taxativo, foi fixado que ele não é taxativo, né? Porque houve essa discussão. Explica pra gente, a lei do rol taxativo. Vamos lá. Vamos lá, eu vou entrando nos assuntos não tem e eles problema. Vão surgindo. A gente está aqui conversando. Exatamente. Isso é bom. Então, o que aconteceu a partir desse momento? Houve a discussão de que a questão da taxatividade do rol da ANS, né? Sobre os tratamentos, os medicamentos cobertos e não cobertos. Isso foi levado à discussão até que se promulgou a lei aí fixando que ele não é taxativo. E isso é muito importante na saúde suplementar, que é o dos planos de saúde, porque eles define que uma vez que ele não é taxativo, os beneficiários têm a abrangência da cobertura dos tratamentos, não só aqueles que estão lá, porque ele é exemplificativo. Sim, então não é aquele tipo de remédio que está lá no contrato. Exatamente. Aquilo é um exemplo. É um exemplo. É o que o médico achar pertinente. Exatamente. É o que for melhor para o paciente. Exatamente. Então, tem que ir lá requerer os seus direitos. As pessoas têm o judiciário para se socorrer nessas situações. É para isso que o judiciário está lá. Que é para poder aplicar o direito no caso concreto. Né? Havendo a pertinência, houve a recusa arbitrária, abusiva perante o Código de Defesa do Consumidor, o paciente ingressa com a demanda. Na mais das vezes, essas ações até existe uma perícia, uma médica para verificar essa pertinência e, no mais das vezes, consegue, havendo o cumprimento dos requisitos todos. Eu não disse para vocês no início do nosso segmento aqui que uma jovem simpática, cheia de conhecimento, quer compartilhar com a gente? Na maioria das vezes, e positiva ainda, né? Está ali no trabalho para conseguir esse sucesso, o apoio ao paciente e que se resolvam esses desafios que acontecem nessa relação. Se é comentar também com as instituições hospitalares, a gente tem visto aí nas notícias que dizem, né? Temos parte da nossa receita retida nos planos de saúde. Está mais ou menos esse o cenário. Então, acontece também. Acontece. É o que a gente estava até falando agora há pouco. Os desafios têm vindo de todos os lados, do paciente, do repasse, do hospital, do reembolso, está vindo de todos os lados, o cerco está fechando. E como eu havia até falado anteriormente, o cenário está mudando do último ano para cá e vai seguir mudando. Eu acredito até que teremos ainda mais mudanças nos próximos anos. Quem tem o seu plano que segure. É isso que eu ia te perguntar. Nesse cenário de mudança que você nos afirma, devem vir outras ainda. E em que direção? Qual é a sua análise? A gente tem que perguntar. É complicado eu passar uma análise, uma prévia futura do que está para vir aí. Mas o que você observa pela experiência? Não precisa acertar 100% não, a gente está na conversa, Mariana. Eu acredito assim, eu acredito e espero até como operadora do direito que se apare muitas arestas, porque temos muita lacuna no setor, muita lacuna e é por isso que o judiciário está aí abarrotado, foi por isso que precisou daquela lei da taxatividade do rol, porque existem diversas lacunas, sobre a questão do reembolso, a questão do repasse, a questão da taxatividade, da cobertura, da coparticipação, da modalidade do plano. Existem muitas lacunas em todas essas áreas que precisam ser, essas áreas precisam ser aparadas. Então, eu acredito que está havendo muita mudança nesse sentido. Até o próprio judiciário criou um aparato em paralelo que é para nessas demandas específicas da saúde, eles se contarem com o apoio de técnicos especialistas para poder prestar sua análise nessas ações em que os cidadãos ingressam pedindo um suporte na cobertura. Então, já está tendo mudanças, até mesmo agora falando com olhar para o judiciário, né? Já está tendo avanços, aprimoramentos com ferramentas em paralelo para isso, que está sendo muito bom e novo para a gente que atua nessa área, é algo novo, né? Que está sendo instituído aí nos estados, nos tribunais todos. Então, eu acredito que está vindo aí devagarzinho mudanças. Esse sorriso até mostrou que podem ser coisas boas, né? Avanços, mas também há
desafios que podem ser ainda mais desafiadores. Ainda mais desafiadores, ainda mais quando envolve uma parte delicada da nossa sociedade, né, que é a saúde, se não a mais. Sim. Né? Eu queria te perguntar, a gente ainda tem 2 minutinhos, quando a relação com o convênio é mediada, por exemplo, pela empresa, né, um plano em que, por ser ali funcionário, você tem acesso, ainda assim é sempre o paciente que requer, a empresa pode, deve, seria bom que acompanhasse esse seu empregado, né, no processo de um tratamento difícil, de um convênio que está fazendo negação de procedimento, negação de medicação, de tratamento. O titular desse direito, independente do plano de ser familiar, individual, de coletivo, de empresarial, o titular desse direito é sempre o paciente. Então, sempre que surgir a necessidade dele se socorrer ao MANIP, se socorrer ao judiciário, é sempre ele o titular desse direito e desse requerimento, né, dessa ação, se assim pode dizer. A empresa em si, da qual ele é funcionário, por exemplo, pode ajudar no sentido de que envio de um documento, efetivamente pagando a prestação do convênio, mas a titularidade é sempre do paciente. O que a gente tem visto muito são cancelamentos de plano empresarial também. Né? Até que nessas situações os pacientes se veem obrigados a migrar para outros, familiares ou individuais. E aí vem outro desafio, que a gente vai ter que conversar um outro dia. Vai ter outro desafio. Olha só, Mariana, passamos um tempo bom aqui, já acabou. Eu tinha um monte para falar. Tá vendo? Redes sociais, como te acompanhar e continuar esclarecendo dúvidas, Mari? Vamos lá. O escritório tem um Instagram, que é Lopes Barbeiro, _, no finalzinho. Temos o nosso WhatsApp também, que responde perguntas e informações. 95422-1477, código de área 11. E o site? O site é www.lopesbarbeiro.com.br. lopesbarbeiro.com.br. A Mariana Lopes, advogada, esteve com a gente, encerrando o programa com você. Muito bom, o assunto não é fácil, mas seu sorriso, a nossa audiência é tão querida. Carinho muito grande, obrigada, viu, Mari? Beijo pra você. Beijo. E pra você também, que vai se despedindo aqui do Consulta ao Doutor. A gente se despede de você, mas continua, é claro, nessa programação tão boa. Até um próximo encontro.